E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Hoje, aqui quem fala com vocês é o Juliano Tagliati e hoje o papo é sobre rugby. Aí Rafa, te falei que eu ia fazer um vídeo com a camisa dos Sharks, tá? Então, Rafael Pereira Cunha, meu amigo que ama os boxers, ama a África do Sul e tudo, eu também gosto demais e adoro o rugby de lá. Hoje eu vou falar sobre o rugby. O rugby, galera, ele é um esporte coletivo originário da Inglaterra, tá? É um esporte de força, um esporte viril, é um esporte bruto. Eu não considero um esporte violento, não é um esporte violento. A essência dele não está na violência, a essência dele está em ser viril, em ser intenso, isso sim, tá? O rugby é gerido pela World Rugby e a gente tem vários tipos de rugby. Você tem o rugby de 15, que é o rugby union, você tem o rugby league, que são com 13, você tem o rugby 7, e você também tem o rugby de praia, o rugby de toque, você tem o rugby de cadeira de rodas e o rugby subaquático. Acredite ou não, se você pesquisar, você vai ver jogos de rugby subaquático, tá? O rugby e o futebol, eles surgiram juntos e por muito tempo eles foram o mesmo esporte, tá? E por volta assim, quer ver, ó, eu pego aqui, eu anoto, ele foi jogado pela primeira vez em 1845, então assim, isso assim, jogado, não é uma partida oficial, ele apenas foi disputado aí, mas já há relatos de jogo com o pé e com a mão bem antes disso, mas se a gente for voltar na Inglaterra, desde a década de 20, tá? Aí tem lá toda uma lenda que o Webb Ellis, numa partida de futebol, pegou a bola com a mão e saiu correndo com ela e atravessou o campo na cidade de rugby, e aí ele criou o rugby. Isso acaba sendo mais lenda do que propriamente algo verdadeiro. O Webb Ellis, inclusive, é o nome que se dá à taça, à Copa do Mundo, tá? O troféu chama Webb Ellis, tá bom? A fundação do Football Association deu-se em 26 de 10 de 1863, unificando regras do futebol na Inglaterra como as de Cambridge, de Sheffield e as de rugby, que é o nome de uma cidade também. Durante aproximadamente 10 anos, como eu falei com vocês, o rugby e o futebol eram o mesmo esporte. Só que com desavenças, eles tiraram duas regras do jogo, que era taclear, que taclear é quando você atinge o seu oponente para ele perder, para ele cair, tá? Derrubando ele usando os braços, e a outra é carregando a bola com a mão. Então aí houve um rompimento entre o rugby e o futebol começou a criar suas regras próprias e o rugby também começou a criar suas regras próprias. Então por isso você vê muito mais semelhanças entre os jogos de o rugby, o esporte rugby e o futebol do que, por exemplo, você vê entre o futebol e o futsal. Muito mais. Por exemplo, a bola é oval, a outra é redonda, tudo bem, mas o peso é o mesmo. Se joga no campo, o número de jogadores é mais parecido. Há um árbitro e dois auxiliares. Existe um impedimento. O impedimento no rugby é quando você passa a bola para frente. Aí é o passe forward. É quando você está à frente e recebe a bola. Então a bola é que dá a linha do impedimento no rugby. E assim vai. Por exemplo, agora no futebol tem o VAR. No rugby há muito tempo já existe o Chainmo, que também é o árbitro, seria o árbitro de vídeo. É o árbitro de vídeo do rugby, tá? O primeiro jogo. Eu vou colocar aqui também como curiosidade, ele foi um esporte olímpico em 1900, 1908, 1920, 1936. Aí ele só foi voltar em 2016 agora. E até eu assisti os jogos lá, assisti tanto feminino quanto masculino. Né? Assistimos o Maicon e eu lá, foi show, foi fantástico ali em Deodoro, foi maravilhosos os jogos de rugby. Só que ele voltou como Rugby 7, tá? Que é também disputado no campo, só que com 7 de cada lado, o jogo é mais curto, vai dar mais, entre aspas, você consegue se recuperar, você disputa até um torneio no mesmo dia, tanto é que o torneio masculino foi no dia e o feminino foi no outro dia, show. A primeira partida, como no futebol, foi entre Escócia e Inglaterra, e como no futebol a Escócia também venceu, tá? Outra coisa, temos os campeonatos mundiais, então assim, as principais forças do rugby aí, a nível de curiosidade, eu vou vir falando sobre elas, eu vou dar dicas.
eu vou explicar sobre as características disso. Nosso canal está começando agora, então a gente vai pelo básico. As principais forças são os All Blacks, que é a Nova Zelândia, os Springboks, que é a África do Sul, a Austrália, que são os Wallabies, a Inglaterra, que são as Rosas, a Escócia é uma das principais forças, a Argentina, que são os Pumas, a Irlanda, França. Essas são as principais. Eu estou esquecendo de alguma aqui, falei Austrália, Nova Zelândia, Argentina e África do Sul. Esses 4 disputam um campeonato que é o Rugby Championship, que é do Hemisfério Sul, tá? E Inglaterra, França, Escócia, esqueci, poxa, País de Gales, que é sensacional, e Itália, e Inglaterra, Irlanda, Gales, Escócia, Itália e França. A Itália também está entre as principais potências. Esses disputam os Six Nations, que é o campeonato mais forte no hemisfério norte. O Six Nations ele é uma variação do torneio mais antigo de um esporte coletivo no mundo, que a princípio começou como Home Nations, que eram as 4 nações ali do Reino Unido: Inglaterra, Irlanda, País de Gales e Escócia. Logo depois a França entrou, por volta de 1900, eu não tenho essa data aqui exata, eu estou falando com vocês do meu conhecimento, e nos anos 2000 entrou a Itália, e aí é um torneio super legal, de um jogo só e tudo, você disputa um jogo só com cada equipe e a gente vai ver quem é o campeão, dos torneios mais tradicionais no mundo. E no Rugby Championship não, você tem jogos de ida e volta. Então a Inglaterra joga, a Argentina, por exemplo, joga com a Nova Zelândia, um jogo na Nova Zelândia, outro na Argentina. E assim acontece a mesma coisa com a Austrália e a África do Sul. Tá? De 4 em 4 anos temos a Copa do Mundo. Em 2019 tivemos a última Copa do Mundo no Japão, que foi um sucesso, vencida pela África do Sul, mais do que merecidamente, já estava até na hora deles ganharem pela força. Eu considero os All Blacks e a África do Sul as 2 maiores escolas de rugby do mundo. São escolas bem diferentes, mas são tão poderosas, uma quanto a outra. E a forma como foi a Copa em 2015 não retratou bem o que era. Eu estava conversando isso hoje com o Rafael pelo Instagram, não retratou o que é a potência que é a África do Sul. E assim, é um esporte apaixonante, é um esporte viril, um esporte forte, um esporte que você, quando aprende a gostar dele, você não quer largar mais. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o rugby aí, tem um vídeo dos Pumas, a gente quer um livro, vou fazer os outros vídeos explicando melhor, colocando o nome dos jogadores, o nome das posições e falando sobre os campeões do mundo, pegando grandes seleções também. Bem, assim, se você não acompanha o rugby não é difícil de entender. Se você assistir alguns jogos e passa principalmente na ESPN, eu acompanho o rugby desde 2007 por lá, eu aprendi muito lá, comprei livros, eu tenho e também trabalho rugby nas minhas aulas de educação física, e também eu vou dar dicas, se você é professor, de como ensinar o rugby. Se você tem um interesse, eu acho interessante, porque aí os alunos vão ter algo a mais para aprender de uma maneira diferente de um esporte que eles adoram, tá? Então, galera, é isso. Espero que você tenha vindo comigo até aqui. Espero que esse resumo do histórico do rugby e do entendimento como ele surgiu tenha sido útil para você. Para mim foi um prazer ter gravado esse vídeo. E é isso. Curta, compartilhe, dá moral pro canal. Beijo e abraço. Fiquem com Deus.